Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Falando sobre a Palavra. Estamos aqui hoje, a Alana, eu, a Kéteri e o pastor Diego. Eu sou o Fauner, para quem não me conhece, entendeu? Ou você pode também ir nos programas anteriores que eu sou apresentado lá. Eu recomendo muito, entendeu? Porque indo nos programas anteriores você vai conhecer um pouquinho da nossa história de vida, um pouquinho dos temas que nós já falamos aqui. E a gente sempre acaba comentando um pouco de experiências que nós já vivemos. E aí, para nos conhecer, você pode também estar vindo aqui na nossa igreja. Tá bom? Hoje, o nosso tema é pagando promessas. E aí, você já fez alguma promessa? Alguma promessa assim absurda de se cumprir? Aí você acabou escolhendo algo para que você prometeu e você falou, vixe, eu prometi, agora eu vou ter que fazer. Então, eu peço para que você comente aí, deixe nos comentários o seu relato de vida, de promessas que você já teve que pagar, de coisas que você já fez, de coisas que aconteceram na sua vida que você se propôs a fazer e aí depois você falou, ixi, agora já era, agora eu vou ter que cumprir o que eu prometi. E aí, Alana, você já fez alguma promessa assim que ficou absurda com uma penitência absurda assim de se cumprir? Não, porque eu sempre aprendi que promessa é algo muito sério. Com o próximo mesmo. Se você promete algo para ele, você tem que cumprir. E isso é desde antes de eu conhecer Jesus, a gente aprende que você tem que ter palavra. Você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro. Não se age com falsidade. Mas não é essa a questão do pagando a promessa aqui. A questão do pagando a promessa é quando você se relaciona à base de troca. Seja com Deus. Primeiro que com Deus não tem um relacionamento à base de troca, viu? Por isso que nós não pagamos promessa. Simples assim. Ai, Deus, eu vou, sei lá, entregar meu dízimo e o Senhor me dá o dobro. Não, isso não acontece. Nós entregamos um dízimo porque é um mandamento do Senhor. Nós fazemos um voto com o Senhor por gratidão, porque nós amamos a Ele. Porque nós queremos estar mais perto dEle todos os dias. Pagar a promessa o que é pagar a promessa? É quando você... Sabe aqueles doidos do futebol? Se meu time ganhar, eu vou de joelhos aqui até outra cidade? Gente, desculpa, mas é ridículo. Assim, ai, eu vou fazer uma promessa de não cortar o cabelo até os 35 anos. E em troca de alguma coisa. A gente tem que entender que a gente tem um limite. Não dá pra gente colocar o nosso corpo em risco por alguma coisa, qualquer coisa que seja, não vale. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez eu aprendi com o presbítero Felipe aqui, foi num áudio que eu ouvi, eu não fazia nem parte do Ministério de Ensino ainda, era Andressa e o Fábio. Então eu estava voltando os áudios, e eu ouvi ele falando que até no jejum, você tem que tomar cuidado com aquilo que você consagra, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você machuca o templo, o Senhor não recebe. Então, nós temos um limite. Nós temos que ter a consciência daquilo que o Senhor quer de nós. Como aquele cara lá da Bíblia, Jefete. Qual é o nome daquele cara? Jefté, esse daí. Eu nunca conseguia falar o nome dele certo. Jefté. Eu nunca consegui falar o nome dele certo. Agora eu aprendi. Como é que é? Jefité. Isso. Que fez uma promessa absurda de entregar para o Senhor a vida de uma pessoa que acabou sendo a filha dele no final. Você acha que o Senhor recebeu um... é o contexto histórico. Vamos lá. Jefité. Jefté, ele estava numa
batalha, não é isso? E ele fez uma promessa que se o Espírito Santo, se Deus desse uma vitória para ele, assim que ele voltasse para casa, o primeiro que entrasse na frente dele, saísse da casa, quando ele chegasse, ele ia entregar como um sacrifício ao Senhor. E acabou que essa primeira pessoa a sair da casa, a primeira pessoa que ele viu, foi a filha dele. Ele teve que cumprir, até porque na época era questão de ser homem, cumprir sua promessa. Porém, Deus não recebeu. Você acha que Deus se agradou dele ter matado a filha dele? Muito óbvio, né? Não se agradou. Eu tenho certeza. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Então, assim, a gente tem que ter um entendimento daquilo que é um voto com Deus. A gente tem que ter um entendimento daquilo que é um relacionamento. Por que eu quero entregar isso para Deus? E para Deus, Deus não se agrada de promessas feitas para outras santos, entidades e por aí vai. Eu não tenho. Gente, eu não tenho o que contar em relação a pagar a promessa. Eu cheguei a fazer. Não pode, não vou passar o microfone. Então, pessoas da minha família, eu sei que já fizeram, já presenciei, né, coisas que elas prometeram, muito alto, né, como a aluna falou. É tipo assim, quero tal coisa, e eu vou fazer tal coisa, não vou me permitir fazer tal coisa durante anos. Eu falo, como assim? Hoje, o entendimento que eu tenho, eu vejo que não tem nada a ver, que Deus não vai aceitar, sabe? Ele não vai nem, sabe? Não concorda com isso. Então, da minha vida, assim, não tem. Porém, uma coisa que eu fico muito impressionada é a questão do interesse. Uma coisa que o Espírito Santo falou agora é, não tem como, por exemplo, os meus pais de carne e osso, eu não posso me relacionar com eles por interesse, até porque tanto de não que a gente leva o dia inteiro é impressionante. Gente, eu sou grande já, independente se eu falar alguma coisa, mãe, me dá tal coisa. Não. O não dela não é tipo assim, eu não quero te dar, ou eu não posso, por enquanto não dá. Mas assim, é um não que você se acostuma. Então, com Deus, aceita logo, dói menos, dói menos. Então, com Deus, cara, ele é teu pai, não é diferente. Ah, Senhor, me dá tal coisa. Eu posso te dar, mas né, não é assim fácil, vou te dar, toma. Às vezes ele vai te tratar, para depois ele te dar algo. Isso não é um interesse. Não é uma troca, por exemplo, eu não posso falar assim, Senhor, eu quero tal coisa. Aí depois eu consegui aquilo que eu queria, tchau. Nunca mais me deu. Eu não vi mesmo. Mas nunca mais falei com ele, né? Gente, não tem como. E quando eu falo sobre pagar promessa, me vem muito isso, porque você está pagando algo, mas você não está se relacionando de fato. Sabe? Você está só em troca de algo, ou em busca de algo, para que quando Deus, né, você consiga aquilo, você siga a sua vida normal. Isso. Vamos lá. Existem duas distinções, que é o voto que a gente faz e a promessa. O que é pagar a promessa? Isso vem desde o século XV, esse tipo de prática. E essa prática de pagar a promessa tem muito a ver, tem a ver com a época das indulgências, que se pagava e tal. Você pagava uma quantia em dinheiro para que você pudesse pagar um pecado que você cometeu. Até por pecados que você ainda ia cometer. O negócio era completamente absurdo. E então isso vem desde essa época, de modo que você meio que iguala, né, e passa a se relacionar, as pessoas passavam a se relacionar com Deus de uma forma que elas pagariam uma promessa se fizesse algo, se acontecesse algo na vida dela. Então tem pessoas, por exemplo, que têm o hábito, né, sem ofender ninguém, com todo respeito, mas tem mulheres, tem mulheres que tinham o hábito de fazer uma promessa para o tal do Santo Antônio. E aí colocava ele lá
casasse, ela ia cumprir a tal da promessa, né? De uma vela e tal, não sei o quê. E aí, se ela não, em determinado tempo, ela não casasse, ela virava o santo de ponta cabeça, né? Fogava o santo, meu Deus, né? E o voto é diferente da promessa, é algo que você faz e que um voto, por exemplo, de jejum, por um propósito, são coisas diferentes. Você está fazendo um período de jejum, ou você vai, se Deus me abrir a porta, eu vou entregar essa oferta em obediência, por amor àquilo que Deus fez pela minha vida, né? E independente se ele fizer, e aí é que está o grande segredo. Se Deus, independente se Deus fizer ou não, eu continuo me relacionando com ele da mesma forma. Primeiro, porque Deus não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer, né? Se eu sou pai, o Fauner é pai, nem sempre o que o filho da gente pede pra gente, a gente dá, né? Se tudo que ele for pedir, a gente for dar pra ele, vamos crescer mimado e outro. Ah, eu posso botar fogo na casa? Pode, não, tá tranquilo. Só toma cuidado, né? Não, não pode. Então, promessa, pagar promessa, a gente vê casos de pessoas, já vi casos de pessoas, por exemplo, subindo escadas de joelhos, sangrando e tal. A gente precisa entender que, primeiro, não existe sacrifício que a gente faça que não seja maior que seja maior do que o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é impagável. Nós somos eternos devedores. Ponto. Certo? E um dos pontos, um dos pilares da reforma é só os Cristo. Ou seja, não importa aquilo que eu faça, Cristo está acima de todas as coisas. O que ele fez já, o que ele suportou na cruz e o preço que ele pagou já é definitivo. Eu não preciso pagar nenhuma promessa. Não preciso fazer nada para pagar aquilo que eu quero alcançar. Você tem a via, ao invés de você fazer, se sacrificar, marcar com as costas, sangrar ou botar o santo dentro d'água, né? Você pode simplesmente orar a Deus e falar: Senhor, abre essa porta. E outra, quando você tem uma via de relacionamento, ao invés de você fazer uma promessa e se relacionar com Deus à base disso, que não tem necessidade, quem faz isso é quem não entendeu o que significa o sacrifício de Jesus. Então, quando você entende o relacionamento, você não se relaciona à base de promessa, de ficar pagando promessa, de caminhar de joelhos, de subir escada, de plantar bananeira. Você tem uma via de relacionamento. E você passa a não pedir mais aquilo que você quer, mas você se relaciona e ora e pede: Senhor, qual é a tua vontade? Ou seja, é um outro nível de relacionamento. Você passa a se relacionar com ele, não mais por promessa, ou por pagar promessa, ou por algo que você quer, mas você busca a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Chega até a ser o ego do ser humano, né? Não, porque eu recebi de Deus alguma coisa que eu queria, então eu tenho que pagar o presente que eu recebi de Deus, me machucando, me martirizando, colocando o meu corpo à prova, né? E Deus, ele não se relaciona desta forma. O que Deus quer realmente é a nossa gratidão por aquilo que ele faz nas nossas vidas. E a gratidão não só porque ele fez alguma coisa, mas pela salvação, pelo fôlego de vida, pelas misericórdias que nos alcançam todos os dias, né? Então, quando nós falamos de pagar a promessa, remete muito mais ao ser humano do que ao próprio Deus. Porque Deus, para Deus, não tem nada de valoroso aquilo que nós passamos. Mas eu até me recordo quando Jesus cura os 10 leprosos e apenas um volta para agradecer, né? E Jesus pergunta para ele: mas cadê os outros que estavam com você? Fala: os outros eu não sei, eu vim agradecer.
Então, basicamente, o relacionamento que Deus quer conosco é esse, sabe? Não de troca, mas relacionamento. Deus não quer trocar nada conosco. Até porque, o que é que a gente pode dar para Deus que Ele não possa fazer? Entendeu? Ah, você vai sofrer? Ah, não, Jesus já sofreu na cruz por você. Ah, quer se bater? Não, não precisa, Jesus já apanhou por você. Ah, você quer se machucar? Não, fica tranquilo, Jesus já foi machucado por você. Então, ele é dono de... você vai dar dinheiro? Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, assim, não há nada que nós possamos entregar para o Senhor que seja maior do que Ele, ou que faça valer o sacrifício dele. Na verdade, tudo que nós recebemos pela graça. Nós recebemos, é um favor que nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos dá. Tem uma pergunta para fazer. Como uma pessoa deve reagir? Qual deve ser tipo, a reação dela? não é botar o total. É porque, né? Porque a gente mostrou, agora tem que falar como a pessoa deve fazer. Porque assim, como ela deve proceder após descobrir que não é um relacionamento de troca. Não é, eu faço isso e Deus faz tal coisa para mim. E se aquilo que ela quiser não for a vontade de Deus para ela? Como é que ela faz? O princípio é aquilo que eu estava falando. A pessoa quer uma coisa, mas não é a vontade de Deus. Ela tem que muito mais buscar obedecer a Deus, porque o princípio está na obediência. No Éden, o princípio, você vê, ele cercou eles no jardim do Éden, todas as delícias, das coisas que existiam. E o princípio de relacionamento era um só, obediência. Então, existe uma árvore no meio do jardim. Pode comer de todas. Meu Deus, quantas espécies de fruto que existem nessa vida. No meio do jardim, vocês não podem comer. Ponto. Né? Mas se Deus sabia que eles iam comer, por que ele pôs? Se Deus não tirasse, não tivesse árvore nenhuma, aí não teria obediência. Porque como que você vai obedecer se você não for provado naquilo que você precisa obedecer? Então, você não pode comer da árvore, do fruto proibido. Mas cadê esse fruto? Tá aqui não. Ele não existe. Tá bom, princípio de obediência. Então, não é promessa, não tem nada. Mas como que mas eu quero muito. Mas aquilo que você quer vai te fazer mal. Né? Não é, a gente não tem o centro, nós não somos o centro do universo. Nem tudo aquilo que a gente quer faz bem para nós. Né? Refrigerante, a gente gosta muito de refrigerante, mas se você tomar direto, vai arregaçar com coisinha. Né? Então, nem tudo aquilo que a gente quer é bom. Logo, se a gente quer uma coisa muito e ela não mal. Mas aí tem um outro porém. Deus quer muito mais a obediência, um comprometimento, uma aliança, porque, a pessoa vai lá, acontece o que ela queria, ela vai e tal, faz joelho ralado, costa, tudo, depois ela volta e faz tudo aquilo que, ou seja, o comportamento, né, é completamente contrário àquilo que Deus se agrada. Então ela, entre aspas, agradou a Deus cumprindo a promessa dela, que não agrada a Deus. Mas o comportamento dela é completamente contrário àquilo que agrada a Deus. Então, como se ela vou subir, o Senhor me der trabalho, eu vou subir as escadas da igreja e eu. Não importa como, não importa se esteja chovendo, tal, eu vou subir. Aí a pessoa vai, faz isso, e depois ela nunca mais volta à igreja, nunca mais, nem ora, nem tem uma vida de oração, nem busca a Deus. E mudou isso na sua vida? Você tem apenas um emprego. O emprego que qualquer pessoa tem.
E você e Deus, e o seu relacionamento, e a sua aliança com Deus? Aonde está? Para onde vai tudo isso? Né? Você tem um Deus todo-poderoso. Você tem Ele à sua disposição para você, aonde você estiver, você orando, buscando a Ele, Ele te ouve. Você tem acesso a Ele e você vai se contentar com um emprego, uma coisa tão rasa, tão irrisória. Então, basicamente, a resposta é isso, porque a pessoa quer uma coisa, mas ela não está disposta a ter um relacionamento, estabelecer algo, né? Basicamente, vou chutar o balde mesmo, mas é muito, muito parecido isso. É como uma pessoa que apenas tem certo prazer. Ela vai lá, chega no prostíbulo, ela tem o que ela quer, paga, e ela vai embora. Então, às vezes, e o próprio Senhor fala de Israel, que Israel se comportava como uma prostituta mesmo. Porque, inclusive, ele fala em Osés, você se comporta como uma prostituta, né? Israel, porque de manhã vocês me buscam e tal, mas vocês adulteraram e se entregaram ao adultério e idolatria, e de manhã vocês me adoram, mas à noite vocês estão buscando Baal, né? E se entregando aos ídolos. Então, não adianta. Até contextualizando aquela questão do Jefté, inclusive, né? Que na verdade ele fez um voto, certo? O voto dele era lícito. Só que ele não pensou naquilo que ele fez um voto, e ele, conduzido pelo próprio Senhor, o texto diz isso. Só que ele poderia ter pensado em tantas outras coisas na hora de fazer o voto, né? E ele fez o voto e a filha dele saiu e ele cumpriu o voto, certo? Ele poderia ter pensado em tantas outras coisas, mas ele talvez na ânsia de querer ganhar a guerra, falou: eu preciso do Senhor, né? Eu preciso do Senhor. Quantas guerras o Senhor não fez o povo de Israel vencer sem fazer voto? Só pela obediência. A obediência. O próprio Jesus fala que é misericórdia e não sacrifício. É isso. A Kétia tem que falar. Ele quase nunca fala. Vai falar, mas não falou. Faz uma pergunta aí. É porque assim, a gente falou aqui de alguns votos, né? E de pagar promessa, mas tem gente que faz também usa o critério do jejum por troca, né? A pessoa vai lá, oferta, entendeu? Que também entendeu? O nosso coração ele tem que ser voluntário ao Senhor, entendendo os princípios espirituais. Então o jejum ele é consagração, você se abster daquilo em prol de buscar ao Senhor, de se aproximar, entendeu? Então, de fato que o jejum não é só você se abster do alimento, mas é você também se abster da contaminação, você ter mais tempo de oração, leitura da palavra, e assim você acaba, porque senão é só Estômago vazio. uma dieta, né? Então, eu conheci inúmeras pessoas que usam o jejum como moeda de troca para Deus. Eu vou jejuar para Deus fazer um dinheiro aparecer na minha conta, vou jejuar para ter um emprego. O estômago está vazio, mas o coração, a pessoa tem que estar vazia de si mesmo também. Exatamente, o estômago está vazio, mas a pessoa tem que se esvaziar também. Entendeu? Então, às vezes a gente fala,
A pessoa vai lá, vou fazer 30 dias de jejum, fez o 30 dias de jejum, mas não se aprofundou na palavra, não orou, não fez nada. Basicamente ela fez uma promessa, cumpriu até o fim, mas o real propósito daquilo foi em vão. Que é a mesma coisa de quem faz as coisas que nós citamos aqui, quanto se bater, caminhar, sei lá, 4, 5 cidades até chegar a um determinado local, sair do país e ir até o Nordeste andando, e várias outras coisas absurdas que nós já vimos aí, né, na televisão, ou até pessoas próximas de nós já fizeram. Mas o que Deus realmente quer é o nosso coração. É uma devoção diretamente a Ele, um relacionamento. Então, eu acredito que mais do que assim, o que nós mais precisamos entregar é a nossa vida como adoração ao Senhor. Porque vai ter muito mais efeito a tua vida em adoração ao Senhor do que você subir uma escadaria de joelhos. É uma vida de obediência ao Senhor, renúncia às suas próprias vontades, de oração, né? E buscando de fato viver a palavra de Deus. Porque uma das coisas, eu acho que muito desafiadora que tem é você pegar essa palavra e você conseguir assim colocar ela na íntegra na tua vida. A gente sabe que é um processo, cada dia o Espírito Santo vai te ministrando, cada dia você vai aprendendo algo novo do Senhor e você vai colocando aquilo em prática na tua vida. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que você aprende lá que você não pode falar mal do teu irmão. Você leu na palavra de manhã, ó. Não pode xingar nem de Aquele todo. que fala mal do teu irmão já era, desagrada ao Senhor. E aí você chega num ambiente onde as pessoas estão falando mal um do outro, falando mal de uma pessoa que nem está lá e tudo, e aquilo te incomoda, você fala, mano, eu vou precisar sair daqui que não dá. E mais vale isso, mais vale você pegar a palavra de Deus e aplicar e viver ela na íntegra, do que você fazer uma promessa, ter algo, porque isso é muito pouco perto do que Deus pode fazer, né? Perto do que Deus pode te dar, de lugares que o Senhor pode te levar, é muito pouco. Porque o Senhor sempre vai ter mais. Entendeu? Então, um trabalho, uma cura, é pouco perto, porque Deus ele pode te curar apenas se você orar, se você for obediente à palavra. Entendeu? A palavra nos ensina que Jesus tomou sobre si todas as enfermidades. Então, se você orar, sabe, e praticar essa palavra, tiver intimidade com Deus, com certeza Ele vai curar. Entendeu? Desde que seja um propósito dele também. Porque em tudo Deus tem um propósito. Até na morte, né, que para o ser humano é o fim da picada, mas Deus tem um propósito. Entendeu? Eu já conheci pessoas que passaram a ter uma caminhada com Cristo porque foram no velório de um amigo e a pregação daquele velório fez com que ele refletisse na vida dele e falasse, cara, eu preciso desse Jesus. Então o Senhor, ele tem os seus meios de agir. Quando você entende, tendo ou não tendo, tudo bem. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu estou com Cristo. Vou fazer uma pergunta. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu estou com Cristo. Entendeu? Tendo saúde ou eu não tendo saúde, eu estou com Cristo. Sabe? E sabendo que quando a tua vida está nas mãos dele, você confia cegamente nele, porque você sabe que ele não desampara. E o pastor falou que vai fazer uma pergunta para quê? Bom, vamos lá. Já que a gente está falando de promessa, Quem é aquele que promete que não foi? já que a gente está falando de promessa, né, a gente sabe que tem uma das marcas
de Abraão foi a promessa dele, que Deus havia. Só que detalhe, Abraão não foi ajoelhado numa escadaria, não se plantou bananeira, não saiu pulando, né? Não, foi exatamente o contrário. Deus prometeu para ele. E aí que está essa questão de pagar a promessa no reverso. Primeiro, porque Deus não pediu para ele pagar na graça, na palavra inteira. Deus não pede isso, para ninguém pagar a promessa, né? Então, quer? Então, quer? Entendendo sobre Abraão, que Deus, né, não pediu para ele, aliás, não pediu para ele pagar nada. Pelo contrário, como que a gente entende, baseado naquilo que eu falei sobre Abraão, né, o que você entende sobre promessa de Deus? Entendendo até aquilo que você... Gracinha. Ele é fiel para cumprir, sim, claro que ele é. Se ele prometeu, né? Por quê? Porque tem às vezes situações que a pessoa está esperando uma promessa que não foi Deus que prometeu. Ela se prometeu e se convenceu que Deus vai fazer. Coisa da cabeça dele. Certo? Pega. Pegou o quê? Não, termina. Se Deus é Deus de promessa, né? O que tem a ver as pessoas pagarem promessa e aonde está escrito na Bíblia que tem que pagar promessa? Se Deus é um Deus de promessa, mas a gente tem que pagar a promessa ou Deus que faz a promessa, no caso de Abraão aí? No caso de Abraão, ele fez a promessa a Abraão. Ele falou que em certo tempo ele iria ter um filho. E na minha visão, o que acontece? Se Deus me prometeu algo, é o que eu penso. Vai, independente de quanto tempo, vai ser cumprido, porque ele prometeu. Então, ainda que aconteça um montão de coisas, porque assim, eu tô lembrando da história de Abraão aqui, e o cara, ele sofreu muita coisa, então ele teve que aprender a confiar no Senhor, principalmente. Sabe, lembrando dele porque a gente foram, sei lá, com os anos 80, mais que isso. 75 anos, como o senhor falou. Fez a promessa 75, esperou 25 anos. Ele esperou 25 anos. 25 anos. E, olha, falando por mim assim, é difícil esperar, né? Mas com base no que o pastor falou, eu não sei se eu conseguiria. Sabe, porque tipo assim, Deus prometeu algo pra você. Desafio, eu não sei se vou confiar. E tipo assim, todo mundo aqui tem promessa do Senhor, tem. Se você abrir lá a palavra de Deus, tem um monte de promessa pra tua vida. Se você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Você não eles estão dando risada. Enfim. Mas já vou explicar já. o Senhor, Ele tem promessas pra gente. E é uma coisa que a gente precisa crer. Só que, gente, é muito difícil. Eu tô dando isso porque ele falou de Abraão. Que realmente é um negócio muito difícil. Você esperar anos, que, gente, passou 2 anos e eu já pego e desisto. Deus, Ele me ensina a não fazer isso, né? Você precisa esperar. Pai. Mas é difícil, sabe? Você permanecer. Porque, assim, o que faz você confiar não é todo dia, é a minha cabeça não tá me fazendo confiar. É você manter o seu relacionamento constante com Ele na presença. Pode explicar. Sim. No caso, assim, uma das coisas é porque a gente olha para Abraão, a gente enxerga, 25 anos esperando algo. Pai da fé. 25 anos esperando algo acontecer, né? E assim, a gente olha, são contextos completamente diferentes, no caso da Queta e no caso de Abraão. Por quê? Porque ele já tinha 75 anos. O texto diz que já havia encerrado o costume das mulheres terem filhos, né? Os hormônios, não tinha mais hormônios, o ciclo menstrual já não existia mais. Então, né, como que você vai ter um filho?
E visto que em todo o tempo que eles eram casados, eles obviamente tentaram ter filhos e não tiveram filhos. Então, Deus está prometendo em todo o tempo, eu nunca tive filhos. Nessa altura do campeonato eu vou ter filhos? Não. Tem alguma coisa esquisita. Só que aí os loucos dos 25 anos, Deus sempre foi marcando Abraão com a promessa, porque muitas outras coisas foram acontecendo na vida de Abraão, né? Deus o prosperou e tudo, e marcou ele, estabeleceu um relacionamento, uma proximidade. Tanto é que o Abraão é chamado de amigo de Deus. Uma das porções que está sobre a vida de Abraão é que ele foi chamado amigo de Deus. Então, no caso daquela que ela falou, eu não sei se eu conseguiria. Não, é que na verdade Deus dá uma porção e um chamado e uma caminhada para cada um, né? Se ele der algo e falar que você vai esperar 10 anos, independente do que seja que ela tenha que esperar 10 anos, seja a cura, seja a restauração de alguma coisa, ou uma empresa, ou qualquer outra coisa que Deus queira dar para ela, ou chamado, ministério, Deus vai dar condições suficientes, força suficiente para que ela aguardar e esperar, né? Porque não dá, são situações e pessoas diferentes, propósitos diferentes. Ele deu e foi restabelecendo o relacionamento. E Abraão aguardou e no devido tempo, no tempo certo, Isaac nasceu, né? No caso da Catherine, no caso da Alana, do Fauner, a minha, ou até a Dayara que está assistindo aqui. A Dayara está aqui, ó, viu, gente? A Dayara está aqui, na minha frente. O Fábio também está aqui no bastidores, cabelinho penteado na régua, está aqui nos assistindo. No gel. A Bruna também está ali, mexendo no telefone. O André que já apareceu, mas não apareceu. Ele tá ali Cabelinho diminuiu. E cada um, Deus tem um particular, um plano diferente, um propósito diferente estabelecido por Ele mesmo. Então, o caso que ela falou, eu não sei se eu conseguiria, né, é porque Ele vai tentar. né, Abraão é outra coisa. Vai esperar 2 dias. Abraão é outro nível, né? 2 anos, Mas quando a gente convertida. Deus vai trabalhar no coração da Catherine. Aleluia. Vai Mês que vem trabalhar, Mas Deus foi paciente, Deus foi paciente com ela, que ela ficou 1 ano vindo para a igreja sem aceitar Jesus. É verdade, eu não era crente. E ela vinha pra igreja e não era crente. É verdade. simpatizante. Gente, vai fazer Vinha 2 no estudo anos. bíblico. Vai fazer 2 anos que eu me batizei em outubro, mês que vem. É isso. Ah, tá. Depois da longa paciência de Deus, entendeu? Da Catherine vindo ali, vinha no estudo bíblico. Vinha nos domingos, o domingo é mais engraçado. É. Vinha no domingo e subia 10. Isso. Aí, mas todo estudo bíblico ela fala. Desaparecia. Eu falava que não era crente. Mas é assim, quando Deus faz uma promessa, né, Ele nos ensina no meio do caminho. Porque Deus, a gente olha o aqui e o agora, né? Deus, Ele está olhando lá na frente. Entendeu? Deus, Ele é um Deus de propósitos. Então, Ele não vai cumprir na tua vida algo sem propósito algum cumprir. Acho que meu filho está muito sozinho, eu vou arrumar para ele uma namorada. Não, nossa, eu tô vendo que minha filha está tão triste, né? Nossa, eu vou arrumar para ela aí um namorado para ela parar de ser triste. Deus, Ele trabalha com propósitos. E toda promessa de Deus, ela tem um propósito. E muitas das vezes, até essa promessa se cumprir, não é que Deus não é capaz de dar, mas é que nós precisamos estar prontos até que aquilo de Deus se cumpra nas nossas vidas. 2 coisas. A primeira sobre essa de que Deus não é capaz de fazer. E tem uma frase que o pessoal fala muito: Deus está caprichando, Deus está caprichando. Deus já preparou, já está pronto. Deus criou o mundo em quanto tempo? O universo, né? Em 7 dias. Você acha que Deus para preparar alguma coisa para você levar quantos anos? Não é que Ele está caprichando, está pronto, é você que tem que se preparar.
para receber. Porque Deus tem coisas para a gente, se a gente receber como a gente está, a gente destrói tudo. Em pouquíssimo tempo. E uma outra... Tem gente que até esquece de Deus depois que recebe. Isso, tem gente que recebe a promessa e esquece de Deus. Vira as costas de uma forma absurda. E uma outra coisa também, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus tem um propósito sobre nossas vidas, é Ele que cumpre. A gente não ajuda a Deus. O pastor estava falando de Abraão e o tempo todo eu lembrava de Sara. Que Sara, quando vocês lembram daquela parte que Deus desceu, veio com Abraão, aí ela ficou ouvindo atrás da parede, entre aspas. Tá curtindo. Ela ficou lá dentro da tenda ouvindo eles conversarem. E ela riu quando Deus fez a promessa para Abraão. Porque ela não cria. Ela não creu. E o Senhor falou. Eu não queria esperar. E Deus perguntou Mas não para tem ela, tanto por que esperar, você não riu, tem tanto Sara? não. E ela ainda dissimulada falou que não riu. Pra Deus, gente. Na cara de Deus. Na cara de Deus. Ele assim, E ó. fora também que ela ainda tentou ajudar nessa promessa de ter um filho. E tem consequência até hoje dessa promessa. Então, assim, a gente tem que sim saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, esperar que Ele realize. Claro, se preparando para que aconteça. Eu tenho uma promessa de ser pastora, mas vou viver na prostituição. Quando que essa promessa vai se cumprir na sua vida, esse propósito? Ou eu vou ser Tem pastora, que falar. ou eu vou ser pastor, receber essa promessa, mas eu vou ser empresário, vou cuidar das empresas, eu vou trabalhar bastante Vou viajar o mundo. e não vou, né, Missão, tô na missão. vou trabalhar bastante, não vou me preparar, não vou estudar a Bíblia, não vou buscar Deus, né, Quando eu não. for pastor, eu faço. Não, eu sou pastor, eu só vou subir e pregar assim que as coisas acontecem, Deus. A palavra do Senhor, Deus usa a palavra. A palavra do Senhor diz que ele coloca, abre a tua boca e eu encherei, né? Não. Que a unção ensina todas as coisas. Tem um detalhe também que as pessoas falam quando algo ruim acontece com elas, as pessoas falam, estou pagando promessa, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Estou pagando promessa, né? Pelos meus pecados. Como, estou pagando pelos meus pecados. Como se uma coisinha ruim fosse pagar o pecado. Meu Deus, não, pagar o pecado Jesus já pagou, foi o sangue dele, o sacrifício e o cumprimento da ira de Deus sobre ele, né? É completamente diferente. Eu estou pagando promessa, como se a promessa fosse algo ruim, né? A promessa não é algo ruim. Eles herdaram e entraram na terra prometida, era uma promessa de Deus para eles, né? Que Deus havia feito para Abraão e se cumpriu com o Josué entrando na terra prometida, né? Em Joel 2:28 fala da promessa da vinda do Espírito Santo. Veio em Atos, mas ainda não se cumpriu totalmente. Está se cumprindo nesses dias nossos aqui, onde o Espírito está sendo derramado. Isso é uma promessa vinda da parte de Deus e que é algo top, da hora. A promessa de Deus se cumprindo em Atos e dando continuidade, se cumprindo nos nossos dias. O Espírito sendo derramado sobre toda a carne, todos nós, antes que venha o grande dia do Senhor, né, que é a vinda de Jesus. Então, a promessa ela é boa, né? Eu estou pagando promessa porque acontece isso comigo e tal. Eu só devo estar pagando promessa mesmo, pagando pelos meus pecados, né? Você não está pagando pelos seus pecados não, porque se você fosse pagar pelos seus pecados mesmo, você ia ter que ser pregado numa cruz e aguentar a ira de Deus. Não é só ser pregado na cruz, não, é aguentar ainda a ira de Deus sendo descarregado. Isso não aconteceu com você, porque o Cristo vivo já, Glória a Jesus. né? Ele já pagou esse preço, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a promessa de Deus é maravilhosa, mas não sou eu que faço a promessa. Não sou eu que estabeleço a promessa para Deus. É Ele quem faz a promessa, é Ele, segundo o propósito que Ele tem para mim. Né? Eu vou fazer uma promessa e, sei lá, na minha cabeça, eu quero, Senhor, se o Senhor me levar, me fazer muito rico, eu vou, né, eu vou subir de joelho, eu vou sair pulando daqui até lá na Bahia, né, e aí eu cumpri minha promessa.
né? Haja pé, Ficou de E haja bicicleta fôlego. no Amazonas. né? E se não é isso que Deus quer? E se você ficar rico, se tornar um soberbo, e maltratar e pisar nas pessoas, e virar um opressor de pessoas, né? Me coloca lá na política, tal, aí vai lá, se corrompe, pisa nas pessoas, se prostitui, se corrompe, se contamina, vira mais um no meio da sujeira que está lá, né? Então, não faz sentido. A promessa vem de Deus. Não adianta eu pagar a promessa e sendo que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu para mim. Vou fazer uma Qual pergunta. foi? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Pastor, tem pergunta. Tem pergunta? Pode perguntar para a Kéter aí. Já foi, já. É outra pessoa. Falta a Alana e o Paulo. Ou acho que eu vou perguntar para os padaianos. É brincadeira. Calma. Eles vão correr. Como que eu faço, visto que a gente já entendeu que eu não preciso pagar a promessa, porque primeiro, não sou eu quem faço a promessa, mas é Deus quem dá a promessa, quem me promete, né? Como que eu faço para entender qual é a promessa de Deus para a minha vida? Fala. O primeiro ponto é que Deus ele vai trabalhar algo diretamente do teu interior. Então, vou até usar um exemplo meu. Quando eu recebi uma promessa do Senhor, eu tinha para mim que eu não ia ter uma família. Que se eu tivesse uma família, ia ser destruída igual o modelo de família que eu tinha ao meu redor. Então, quando o Senhor me chamou, Ele falou para mim, olha, você vai ter uma família e essa tua família vai ser bendita. Ele trabalhou diretamente no meu interior. E aquela promessa me trouxe esperança, porque esperança era algo que eu não tinha e não conhecia. E, então o Senhor ele vem trabalhando diretamente no nosso interior. Então, quando você, a grande maioria das promessas que Deus tem, não vou generalizar, mas Deus ele vai trabalhar algo que você tem como modelo de vida, porque Deus ele primeiro ele te desconstrói para depois te reconstruir, para que aí sim você esteja pronto para alcançar a promessa. Então, Abraão demorou 25 anos porque ele passou por esse processo. Ele primeiramente foi desconstruído, entendeu? E não é que Deus prometeu para Abraão, esqueceu e deixou ele lá, entendeu? Ele, por várias vezes, foi reafirmando para Abraão aquilo que ele tinha na vida dele. Então, por várias vezes, Abraão, olha, sai da tua tenda, olha, conta as estrelas do céu, se é que você pode, conta a areia do mar, da praia. Ela tentando não rir. Tem areia dentro do mar. Tem areia Tem sal. Então, conta a areia da praia. Então, eu vivi esse processo. Então, por várias vezes, Deus veio. Então, assim, quando eu estava já me esquecendo da promessa, Deus vinha lá e reafirmava para mim, olha, você vai ter uma família minha. Então, a promessa de Deus, a principal promessa de Deus para as nossas vidas já foi cumprida, que é a salvação de Jesus Cristo. Né? E aí depois ele tem outras promessas, que são promessas individuais, que essa ele vai cumprindo no interior de cada um, de acordo com aquilo que tem no interior da pessoa. Né? Então, para mim foi a promessa de uma família, porque eu já estava desesperançoso com isso. Então, lembro eu de muito novo. Difícil, continua. Quase não saiu. Eu lembro eu muito novo, acho que 11, 12 anos, se me perguntasse, um dia você vai casar, não sei o que, não quero esse negócio aí não. Entendeu? E aí, eu com 13 anos, o Senhor fez, acho que foi uma assim, das primeiras vezes real que eu senti Deus.
foi até uma experiência muito louca, acho que eu já contei isso aqui. Você recebeu a promessa com 13 anos? 13 anos, cara. Porque em 13 anos eu já tinha passado coisas absurdas. Assim. E com 13 anos eu recebi uma promessa de Deus. E depois disso, né? E o mais legal de Deus é que não acaba, né? A promessa de Deus não acaba. Então, e nem precisa se cumprir uma para ir cumprindo outra. Porque eu tive promessas de Deus para minha vida que se cumpriram antes da minha família. Porque quando a gente fala de Abraão, tem outras promessas e teve promessas que Deus cumpriu que Abraão nem viu. Então Abraão te engrandecerei ou não. Hoje, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de história da fé, história de Israel, você vai lá, você vai para Abraão. Entendeu? Abraão é mencionado várias vezes ao longo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E nós estamos falando aqui dele hoje. Entendeu? Então Deus engrandeceu o nome dele. De ti farei uma grande nação. Gigante. Entendeu? E então, assim, foram várias promessas que Deus deu para ele e todas se cumpriram. Então Deus, ele é o único que faz uma promessa que verdadeiramente tem um propósito e que ela se cumpre até o final. É isso aí. Falta a pergunta da Lana. Faltou a pergunta da Lana? Meu Deus, poderia acabar aqui. A pergunta do Andrei, Sim, Não. principalmente para a Dayara. Principalmente quando era. Não tem mais pergunta. Não tem mais pergunta. Não sei o A que. promessa de Deus ela é estabelecida por Ele mesmo. Salmo 139 diz que antes que nós fôssemos uma massa informe no ventre da nossa mãe, Ele já havia escrito todos os nossos dias do seu livro. Então isso significa que Ele não é pego de surpresa. Ele não faz planos de emergência, nem, né? Ele simplesmente já estabelece um plano perfeito para cada um de nós. Amém? Amém. Amém? As promessas dele são baseadas exatamente naquilo que ele já prometeu. Amém? Então é isso, gente. O programa hoje chegou ao fim. Ah, Então, deixe o seu comentário aí, compartilhe conosco a nossa história, entendeu? Daquilo que você aprendeu hoje, daquilo que você já viveu. Então, deixe nos comentários aí. Venha nos visitar, venha nos conhecer pessoalmente. Aí nas redes sociais tem os horários do culto, os horários que você vai nos encontrar aqui. E aí você fala, olha, eu vim aqui ouvir vocês lá falando sobre a palavra. Tá bom? Nós estamos na estrada do Campo Limpo, número 2665, no Campo Limpo, próximo aqui